Olha, tá ruim, viu? Bateu o desespero, bateu o desespero. Hoje de manhã, o filho de Renan Calheiros, que é governador de Alagoas, recebeu uma ligação inesperada. Sabe quem estava do outro lado da linha? Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro ligou pro filho do Renan Calheiros. Pra quê? Pra dizer que o estado de Alagoas, governado pelo Renan Filho, vai ter todo o apoio do governo nacional no combate à pandemia. Por quê? Porque o Bolsonaro está desesperado que o Renan Calheiros é o relator da CPI da Covid. Já começou a ligar para o filho dele, já começou a oferecer coisas. Olha, Bolsonaro não sabe onde ele está se metendo. É capaz, o Renan Calheiros quem assiste Big Brother, o Renan Calheiros é tipo a VTube da política. É capaz do Renan Calheiros conseguir verba para o estado do filho dele, conseguir fazer uma grande campanha contra a pandemia, conseguir vacina, conseguir um monte de coisa e assim garantir que ele eleja quem ele quiser como governador no ano que vem em Alagoas e ainda assim colocar o Bolsonaro abaixo, porque o Renan Calheiros é extremamente habilidoso na política e o Bolsonaro é o oposto disso. Ele é o político mais inábil, olha, inábil é uma palavra bonita, né? Um político mais inábil, para não falar uma palavra feia, que já existiu no Brasil. Tá ruim. Para piorar, o Kassab, que é fundador e presidente, praticamente dono do PSD, que é um partido da base do Bolsonaro, o Kassab, eu falei aqui há 2 dias, o Kassab tá levando o Rodrigo Pacheco a acreditar que ele pode ser presidente, candidato à presidência contra o Bolsonaro. E o Kassab está extremamente empolgado com as primeiras conversas que ele teve com empresários. Quer dizer, o Bolsonaro tá para perder apoio do presidente do Senado e de um dos maiores partidos aliados. O PSD tem uma base grande no Senado e uma base bem grande na Câmara dos Deputados. Tá ruim, a coisa tá ruim, a maionese desandou completamente na relação do Bolsonaro com o Senado e com alguns partidos aliados. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Então se inscreve aqui no Plantão Brasil, curte o vídeo, aproveita, se você já é inscrito, ativa o sininho, vê se a sua inscrição continuar no canal, que você se inscrevendo, você ajuda a fazer número na oposição. A gente precisa de uma oposição forte para 2022 fazer uma maioria de esquerda no Congresso, e você ajuda também porque você se inscrevendo, o YouTube mostra esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube, e assim mais gente tem acesso à verdade. Você sabe, o bolsonarismo ele usa robôs e ele usa fake news, e aí ele consegue chegar na população porque os robôs turbinam os vídeos deles. Então, você se inscrevendo, você curtindo o vídeo, interagindo, comentando, você ajuda a turbinar aqui os vídeos da oposição ao Bolsonaro. E a gente também roda aqui nas ruas. Eu vou mostrar de novo que eu achei excelente para quem não viu, esse trecho aqui do carro de som, em que o nosso carro de som fala: Bolsonaro é o pior presidente da história. E aí uma mulher fala: tá vendo? Ele é mesmo. Dá pra ver direitinho no vídeo como as pessoas escutam o carro de som e percebem as informações. É muito importante. Amanhã a gente vai rodar em 4 cidades do interior de São Paulo. A gente tá confirmando Fortaleza e Garanhuns. Garanhuns em Pernambuco. Fortaleza no Ceará. A gente tá confirmando essas cidades e outras pro final de semana. A gente roda denunciando que o Bolsonaro se recusou a comprar vacinas, que a culpa do desastre econômico é do Bolsonaro, a mansão do Flávio. A gente também denuncia que o Sérgio Moro foi um juiz ladrão que ajudou a eleger o Bolsonaro, condenando e prendendo o Lula sem provas, e que quem diz isso não sou eu, Thiago, é o Supremo Tribunal Federal. Então quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e Apoie para quem quiser ajudar a gente a ampliar essas ações do Plantão Brasil. Mas agora vamos falar sobre o desespero de Jair Messias Bolsonaro. Até ontem, a estratégia do governo Bolsonaro era o quê? Atacar Renan Calheiros. Ele ligou o gabinete do ódio no final de semana passada de uma maneira que eu não vi há alguns meses. Realmente, eu não lembro a última vez, eu não consigo lembrar. Talvez quando o Daniel Silveira foi preso, mas mesmo assim, eu não vi essa massa de robôs. Porque no caso do Daniel Silveira, os bolsonaristas estavam realmente engajados, pessoas também junto com os robôs, mas não. No final de semana, o gabinete do ódio começou a xingar o Renan de tudo que é nome, o filho dele, que é o Renan Filho, começaram a atacar, fazer meme, tudo, ligar. Você ia no Twitter, no final de semana inteiro tinha uma hashtag Renan não, Renan suspeitos, hashtags diferentes que o Twitter vai derrubando porque são muitos robôs usando. Aí eles mudam a hashtag e colocam outra sempre xingando o Renan Calheiros ou o filho dele, que é o governador de Alagoas. Aí Bolsonaro tentou, até ontem. Ontem foi sacramentado, eu falei em vídeo aqui, quem assiste Plantão Brasil ficou sabendo antes, eu falei, está sacramentado, o Renan Calheiros será o relator, agora vamos ver o que vai acontecer. Aí, saiu hoje de manhã uma matéria dizendo que o Renan Calheiros, ontem mesmo, ele tinha falado: o Bolsonaro está com medo de quê? Ele tem o que para se preocupar com essa CPI? Nada. Quer dizer, estava sendo bem sarcástico, falando ao Bolsonaro que se cuide.
Essa é a mensagem do Renan. Aí o Bolsonaro liga hoje para o filho do Renan Calheiros, oferecendo todo o apoio do governo federal ao estado de Alagoas, ao estado dele. Por que o Bolsonaro... Aí algumas perguntas. Primeiro, por que o Bolsonaro não ligou para os outros governadores todos? Para os outros 26? Porque os outros não são filhos do relator da CPI da Covid, né? O Rui Costa. Quem é o pai do Rui Costa? Ele é relator da CPI da Covid? Não é. O pai do Dória, ele é relator? Não é. Então não vai ligar. Ligou pro Renan Filho, que ele estava atacando, usando o gabinete do ódio até 48 horas antes, para você ver que o gabinete do ódio faz e o que o Jair Bolsonaro faz nem sempre condizem. O gabinete do ódio pode apontar em uma direção, atirar para lá, e o Bolsonaro tá do outro lado. E isso acontece muito porque o Bolsonaro ele usa essa política de comunicação para enganar o gado dele e manter o gado dele engajado. Ó, vamos continuar pressionando aqui. Só que não dá mais. Agora ele vai ter que agradar o Renan. E o pior... Olha só, como é que você acha que o Bolsonaro pode agradar o filho do Renan Calheiros e agradar, consequentemente, o Renan Calheiros? Oferecendo verbas para o estado dele? Talvez. Oferecendo o que mais? Vacina. O que todo mundo está querendo? Vacina. Ele vai começar a oferecer vacina? É isso que ele vai fazer? Aí os outros estados vão falar que não. Os governadores vão falar que não, vão ficar bravos. Os 11 senadores da CPI, um é o Renan Calheiros, tem outros 10. Todos eles são amigos de prefeitos, de governadores, de deputados, enfim, são aliados de algum político. Todo político é aliado de alguém. Aí, o que acontece? Tem os aliados do próprio partido, dos partidos aliados, aí o que acontece? Ele vai começar a dar para o filho do Renan Calheiros, se ele começar a fazer isso, se ele ir adiante nesse novo plano dele de tentar agradar o Renan, e os outros vão ficar extremamente insatisfeitos. E aí, ele vai ter que agradar os outros, só que ele já tá agradando um. E o Bolsonaro não tem verba assim para ficar dando para os outros, para todo mundo. Tá ruim pro Bolsonaro, exatamente por isso, ele não tem espaço para negociação. Porque até então, um governo fraco, e até fevereiro, que foi quando o Pacheco e o Arthur Lira foram eleitos, no caso, o Arthur Lira muito com o apoio do Bolsonaro, e o Pacheco, o apoio do Bolsonaro não foi tão relevante, porque o Pacheco teve apoio de 11 partidos, até de partidos de esquerda apoiaram o Rodrigo Pacheco. Então, no caso do Arthur Lira, o Bolsonaro ainda tinha espaço para negociar na eleição das presidências da Câmara e do Senado, ele ainda conseguia negociar, remanejar uma coisa ou outra, agora não tem mais. O pior são 11 senadores. E aí, até na live que eu fiz com o Zaratini, ele falou uma coisa que é importante de se lembrar. Cada senador é praticamente uma entidade, não é como na Câmara dos Deputados. Você agrada um partido, você está agradando praticamente todo aquele bloco, são muitos blocos. No Senado até há blocos, mas quando tem 11 senadores numa CPI, você tem que comprar o voto de cada um deles. Não adianta. E se você começar a dar para um, os outros vão ficar bravos. E no caso, o Renan já declaradamente, porque eu citei aqui várias vezes, eu vi 2 entrevistas do Renan Calheiros, em que ele falou com todas as letras que ele tá ao lado do Lula, que ele tá com o Lula pro ano que vem. Ele falou com todas as letras, ele não falou assim, olha, talvez esteja, olha, eu gosto do Lula, como outros, como o Rodrigo Maia, que nem pode falar que tá com o Lula, ele trata o Lula com muito respeito. Teve uma live que o Ciro falou um monte do Lula, o Rodrigo Maia, assim, jogou panos quentes na fala do Ciro, assim, acalmou, falou, não, o Lula teve o papel dele e tudo mais. Como o Dória, que fala, olha, o Lula fez seu papel, tudo mais. O Renan Calheiros não, ele é direto, ele fala, estou com o Lula. Aí o Bolsonaro vai agradar esse cara? Pô, não vai dar. Você acha que o Renan Calheiros vai pular no barco furado do Bolsonaro? O Renan Calheiros, que tem um pessoal do Centrão, Ciro Nogueira, por exemplo, ele não se importa de pular num barco furado, contanto que o pagamento para estar no barco furado seja grande o suficiente. Quando o barco estiver realmente afundando, e eu já falei dessa possibilidade aqui, o Ciro Nogueira pula do barco e aí a CPI fica com mais um antibolsonarista lá para ajudar a afundar o barco do Bolsonaro. Só que o Renan Calheiros não é o Ciro Nogueira. Ele completamente não é. E, para piorar, 2 senadores, inclusive o presidente da CPI, são do PSD do Kassab. O Kassab colocou na cabeça que ele quer o Pacheco candidato à presidência. Só que tem uma coisa que, olha, essa coisa que quando você lê notícia, ninguém faz essa conexão. Para o Rodrigo Pacheco ser presidente da República, ele sendo candidato é porque quer ganhar, o Kassab quer que ele seja eleito. Para ele ser presidente da República, quem é o maior adversário dele hoje? É o Lula, tá. Mas quem é que está na presidência e que todo mundo sabe que será candidato? O Bolsonaro. O Lula falou, vamos ver na eleição que vem, a gente sabe que ele será, mas
é o Bolsonaro. Não tem como o Rodrigo Pacheco ganhar a eleição com o apoio do Kassab se o Bolsonaro tiver um governo muito bem avaliado. Você concorda comigo? Se o governo do Bolsonaro tiver 50% de aprovação, 60%, o Bolsonaro se reelege. Na verdade, as pesquisas, eu estudo muito pesquisa política, as pesquisas, porque para você ver estratégia para o futuro tem que saber o que aconteceu no passado. As pesquisas dizem um governo com menos de 45% de aprovação é inelegível. 45% é o limite, é o que a Dilma tinha em 2014, ganhou no limite contra o Aécio. Se ela tivesse 5% a menos, não ganhava. O Bolsonaro tem 30 e tantos por cento. O que o Kassab quer? Ele vai querer que o Bolsonaro chegue lá com 0 de aprovação para o Pacheco, que é o candidato dele, que ele acha que tem... Esse pessoal da política, às vezes, eles... Pô, manda o Kassab entrar num ônibus, num transporte público e falar do Rodrigo Pacheco para um cidadão comum, um cidadão que está lá no transporte público, para ver a opinião do cidadão sobre Rodrigo Pacheco, se ele até sabe quem é Rodrigo Pacheco, se ele consegue vender para esse cidadão uma imagem de Rodrigo Pacheco. Não consegue, mas tá, é bom até que ele seja assim, que é o que acontece? O Rodrigo Pacheco está cada vez mais se descolando do Bolsonaro, e ele até 2 semanas atrás ele era um soldado do bolsonarismo. Eu estava até bravo com os partidos que não são da base do Bolsonaro que ajudaram a eleger esse cara, porque olha, ele estava na base do bolsonarismo 100%, aí ele começou a mudar. Ele atrasou a CPI, mas ele começou a mudar em todas as ações dele. E ele começou a fazer críticas ao governo Bolsonaro. E agora ele começou a ter encontros de uma semana para cá. Foi exatamente quando isso aconteceu. A gente não sabia. Viemos a saber ontem e agora mais novidades. Ele começou a ter encontros com empresários, ele mudou a postura dele em relação ao governo Bolsonaro. Já ele começa a ser oposição. Ele não pode ser agora, porque eles têm algum acordo. Bolsonaro tem acordo com muita gente. E para você ver uma coisa... O Arthur Lira, quanto eu critiquei aqui, quem acompanha o canal sabe o quanto eu fiquei bravo quando a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que faz com que empresas possam comprar vacinas. Projeto do bolsonarista Carlos Wizard, que é fundador da Wizard, da WhatsApp, cursos de inglês, dono do Mundo Verde, da Topper, da Pizza Hut, do Taco Bell e de outras empresas aqui no Brasil. Então, quando você comprar dessas empresas, saibam, tá dando dinheiro para um bolsonarista. Tá, ele e o velho da van conseguiram aprovar a reforma de que eles podiam furar a fila da vacina e ainda ganhar no imposto de renda para as próprias vacinas deles, furando a fila, serem pagas com o nosso dinheiro público. Sabe o que o Rodrigo Pacheco fez? Ele enterrou esse projeto, está enterrado, esqueça isso. Sabia disso? 2 dias atrás saiu a notícia, o Rodrigo Pacheco não quer esse projeto, não vai nem colocar para votar. Ele teve uma reunião hoje de manhã, algumas horas, ele teve uma reunião com todas as lideranças para ver o que será votado em plenário nas próximas semanas. Ele nem sequer mencionou o projeto. Então veja, o Arthur Lira tá com o Bolsonaro, ele tá com empresários bolsonaristas, tá rolando uma festa ali entre Arthur Lira e empresários bolsonaristas e Bolsonaro. O Arthur Lira nunca teve tanto com o Bolsonaro como ele tá hoje. Por conta de outras coisas. E olha que ele estava ameaçando impeachment e tudo mais. Ele conseguiu resolver o impasse do orçamento. Os líderes do Centrão estão irritados com o Bolsonaro, mas o Arthur Lira, a figura dele, tá felicíssima com o Bolsonaro. Porém, quando o Rodrigo Pacheco não vota aquilo, ele já cria uma coisa. O Arthur Lira não tem o que ele achava que ia ter dos empresários bolsonaristas. Então, o ânimo que ele tinha em apoiar o governo Bolsonaro por conta dos empresários bolsonaristas que estavam ali num projeto de lei que ia rolar muita grana porque eles vão revender a vacina e tinha todas as brechas na lei para que eles revendessem vacina. E as entrevistas, eu citei aqui no canal do Carlos Wizard, eram claríssimas nisso. O que eles querem não é vacinar os empregados deles, não. Eles querem revender a vacina para lucrar bilhões. Esse é o negócio de aprovar que empresas poderiam comprar vacinas. E aí, não deu certo. Quando isso não dá certo, o Arthur Lira fala, peraí, tô apoiando o Bolsonaro e não ganhei nem minha recompensa. Para piorar, agora o Rodrigo Pacheco virou presidenciável, tá tendo encontro com todo mundo, ele vai para cima do Bolsonaro. O Arthur Lira vai ficar nadando a ver navios cheios de dinheiro, de vacinas que que os amiguinhos dele venderiam e lucrariam bilhões. Ele fica vendo esses navios lá no horizonte porque o Pacheco não deixa esses navios chegarem. É exatamente isso que aconteceu. Tá ruim pro Bolsonaro, agora o Pacheco tende a mudar de lado e o Bolsonaro tá perdendo
E a gente vê com a empolgação que o Kassab tá, ele tá perdendo um partido importantíssimo da base aliada dele. Ó, o PSD tá na base aliada, mas não tá. É aquela, tá, mas não tá. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui eu vou mostrar o carro de som de novo, falando que o Bolsonaro é o pior presidente da história. Olha só. É preciso dizer claramente para todos saberem: Bolsonaro é o pior presidente da história. É impeachment ou morte. Assista Plantão Brasil no YouTube. Extra. Agora é oficial. Supremo Tribunal Federal confirma: Sérgio Moro é um juiz ladrão. Foi parcial e perseguiu Lula. Extra. Todas as mentiras da Lava Jato que você escutou nos últimos 6 anos foram perseguição a Lula para que ele não ganhasse a eleição. O trecho. E a inscrita Ana, que foi lá com o carro de som, ainda pôs gasolina na fogueira. Falou, mas é mesmo o Bolsonaro o pior da história. Viu? Tá falando que é. E é mesmo. E tudo que a gente fala no carro de som é verdade. Então, quem quiser apoiar essas ações, embaixo do vídeo, o botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay ou Apoia-se. Vamos continuar indo pra cima desse governo assassino. Falou!